ver. Esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração, que eu torne a ver. Todos nós, amados irmãos, temos cena que vivemos em nossa vida que gostaríamos de ver novamente. Todos nós temos cenas que vivemos ou vivenciamos em nossas vidas que gostaríamos de ver novamente. O que você viu um dia na presença do Senhor que você não consegue ver mais? O que está turvando a sua visão? Faça um pedido certo e vai ter a resposta certa. Que eu torne a ver. Que eu torne a ver. A resposta é certa. A resposta onde tudo começou que eu torne a ver. Aquele cego, ele só queria ver novamente. Ele só queria ter a sua visão apurada novamente. Que eu torne a ver. Não havia nada mais importante para o filho de Timeu. Bar quer dizer filho em aramaico. Timeu, filho de Timeu. Há histórias paralelas que eu não quero me ater, mas Flávio José, um grande historiador judeu, vai dizer que Timeu era um grande general que havia se aposentado. E de certo tempo, Roma vem e assola a Palestina e toma Israel. E ele, por se tornar um coronel aposentado do exército judeu, ele vai investir algumas batalhas contra os romanos. Em uma delas, os romanos pega, o executa, e naquela época tinha muito isso, de que quando matava uma pessoa importante, o opositor matava toda a família. Mas o exército romano, segundo os relatos, ele furava os olhos de Timeu, filho de Timeu. Então ele vai viver uma vida totalmente diferente, porque o seu pai tinha condições. O seu pai era dono de posses, o seu pai era general aposentado. Mas, no entanto, o Império Romano, devido à rebeldia do seu pai, que junto aos judeus emplacaram uma luta contra Roma para não aceitar a imposição do Império Romano. E Timeu aqui, ou melhor, filho de Timeu aqui agora, ele já não vai mais estar sobre a proteção do seu pai que havia falecido. Mas agora ele vai estar não mais sobre o cuidado de sua família, do seu pai, mas sim agora ele se torna um andarilho. E Roma, ele tinha um conceito de que Débora, quando uma pessoa se tornava mendigo ou pedindo esmola, ela receberia uma capa vermelha. E essa capa simbolizava que ele tinha autorização para pedir esmola. E um filho de um general se torna um mendigo à beira do caminho. Eu começo a entender e fazer uma leitura da vida deste homem. Eu começo a perceber algumas lições na vida deste homem que precisamos aprender. Primeiro, o ambiente que ele se encontrava não era o ambiente que ele enxergava. Eu vou repetir para você. O ambiente em que ele se encontrava não era o ambiente que ele enxergava. A referência que ele carregava em sua mente vinha de sua casa paterna. Antes dele se tornar cego, apesar do momento difícil, ele ainda se ambientava pela sua origem do lugar de nascença. O que Deus está falando conosco? Que o ambiente em que você se encontra não é um ambiente que você vai continuar a estar e permanecer. Quando eu olho este homem, eu vejo um homem que tinha tudo e que no momento perdera tudo que tinha. Portanto, ele vai memorizar, ele vai dizer, olha, o que eu encontro hoje, a vida que eu estou hoje, ela de fato não é o que representa na minha vida. Eu abro parênteses para te dizer nessa noite. Talvez você esteja vivendo um momento de dificuldade, talvez você esteja vivendo um momento de sequidão,
mas isso não te representa. Isso não é você. Isso não é você. Isso só é apenas um momento. O que define você não é o que você passa, mas o que de fato você tem como promessa de Deus. Esse homem, ele estava no lugar colocado, à beira do caminho, mas aquilo para ele não representava quem ele era. Ele estava num momento vulnerável, mas aquilo não caracterizava como um mendigo, como um andarilho. Deus está falando que talvez você esteja vivendo um momento de tensão na tua vida. Talvez você esteja vivendo um momento de crise existencial na tua vida. Mas eu quero te dizer que é só um momento. Perceba que, estudando a palavra de Deus, você vai ver que ele não conforma com o estado que ele está. Deus está dizendo para nós, o momento que você se encontra, nada é um momento de provação. Um momento em que você vai ter experiência. Eu costumo dizer que a crise é pedagógica, ou o sofrimento é pedagógico. Nós aprendemos algo com ele. Portanto, o ambiente que ele se encontrava não era o ambiente que ele enxergava. Ele estava bem no caminho, mas aquilo não era o que ele enxergava. Nós estamos falando esse ano missão, visão e valores. A visão é o que eu enxergo, o que eu estou vendo, onde eu estou, não representa a visão que eu tenho da parte do Senhor. Portanto, esse homem, filho de Timeu, representa para nós uma pessoa que está vivendo um momento de tanta crise e vulnerabilidade, mas aquilo não representava ele. Porque dentro dele, dentro da alma daquele homem, havia uma certeza de que um dia sua vida iria mudar. De que um dia aquela situação iria se reverter. O maior desafio de nós cristãos é termos